Defesa Grunfeld variante aberta. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5. Com C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, chegamos à variante principal da Grunfeld. Tanto na aberta como na fechada, a mais jogada é essa linha. As brancas formam um forte centro de peões. E as negras vão tentar combater esse centro. No princípio, uma ideia considerada meio lógica, depois foi jogada por vários grandes mestres, inclusive Fischer e Kasparov. Chegou a ser a linha principal do Kasparov contra o peão da dama e mostrou mais do que viável. O problema das brancas é que não é muito rápido tirar o rei do centro, como em muitas linhas da Grunfeld, e as negras aproveitam para contra-atacar no centro de peões e no rei. Nessas partidas, a casa C4 tem uma importância estratégica muito grande. A estratégia básica das negras é buscar quebrar o centro, e das brancas manter o centro e atacar na ala do rei. Depois de bispo G7, a linha principal é com bispo C4, mas as brancas têm outras opções, por exemplo, bispo E3, C5, lance importante sempre combatendo o centro, dama D2, aqui dama A5 é uma linha muito boa, ou roque, cavalo F3, dama A5, torre C1, cavalo D7, bispo D3 seria uma das opções principais, mas do jeito que as negras jogaram, é possível jogar D5 aqui, que dá um centro muito forte para as brancas. Por exemplo, cavalo F6, C4 é o que as negras devem tentar evitar nesse tipo de linha. Por isso que o dama A5 antes é um pouquinho mais lógico. Claro, as brancas têm um centro forte, mas ainda não estão ganhos, mas a vantagem é muito boa, já que é fácil jogar E5 e continuar o avanço dos peões, o que as negras sempre devem tentar evitar na linha aberta. Com o bispo D3, cavalo B6, bispo H6, torre D8, bispo toma G7, rei toma G7, D5, F6, o avanço dos peões fica bloqueado e a posição das negras bem melhor, bem mais jogável. A linha principal é bispo C4. Vamos acompanhar em Rafael Leitão e Krikor Nekhtarian no Campeonato Brasileiro de 2009. Roque, cavalo E2, o cavalo sai não obstruindo o peão de F, permitindo que o peão avance para F3 ou F4, e as negras têm que reagir violentamente para evitar que isso aconteça. B6 é uma opção para desenvolver o bispo, ou muito jogada aqui é C5, já combatendo o centro direto. Depois de roque, cavalo C6, bispo E3, várias partidas do match Karpov e Kasparov seguiram nessa linha com um jogo bem violento. O plano dele continua mesmo, pressionar o centro, e atualmente o Carlsen joga essa linha. São linhas muito teóricas que às vezes chegam no 30º lance dentro da teoria, mas vamos ver as ideias aqui que dá para explorar bem como achar os lances sem conhecer a teoria profundamente. Depois de B6, roque, bispo B7, F3, cavalo C6, as negras completam o desenvolvimento com ideias de combater o centro com E5, ou mesmo cavalo A5 atacando e ganhando um tempo em cima do bispo, e depois C5. Bispo E3, dama D7. A questão é se as brancas vão conseguir impor essa vantagem central ou se as negras vão conseguir quebrar esse centro. Sempre é o tema da Grunfeld. Depois de torre C1, cavalo E5, bispo D3, C5. É muito importante que as negras consigam esse tipo de ruptura, porque depois de D5 fica mais bloqueável
os peões não ficam tão fortes como em linha. C4, evitando que as brancas consigam ligar os peões centrais. Bispo C2, E6, estratégia perfeita das negras, quebrando o centro das brancas. D toma E6, dama toma E6. As negras conseguiram aí controlar bem a questão central, conseguindo uma posição bem jogável. Mas a posição branca ainda é muito forte. Vamos ver como seguiu essa partida entre os dois fortes jogadores nacionais. Cavalo D4, dama E7, dama D2, cavalo C6. O cavalo fez a função que precisava de liberar o peão F, piorar a posição do bispo, e agora volta ao centro. Importante a centralização em todas as aberturas, particularmente na Grunfeld. Bispo H6, tentando enfraquecer o rei, trocando o importante bispo defensor. Cavalo toma D4, C toma D4, C3, dama E3, bispo toma H6, dama toma H6. O Leitão conseguiu enfraquecer o posicionamento do rei preto, mas agora vai ter que lidar com o peão em C3, que é um tema típico da Grunfeld para as negras. Um final superior com maioria de peões na ala da dama. Depois de B5, dama E3, B4, torre de FD1, bispo D5. Esse truque ajudou a melhorar muito a posição do Crico, já que não pode capturar devido à cravada. Bispo B1, torre de AC8, dama F2, bispo C4, D5, torre de FD8, dama D4, A5. A situação das brancas começa a ficar perigosa demais devido à maioria na ala da dama. D6, o Leitão tinha a opção da defesa passiva tipo dama F2, mas normalmente os grandes mestres atuais evitam sofrer em posições, preferem buscar o contra-ataque como aqui. Dama E6, E5, os peões brancos estão bloqueados e os peões negros estão móveis na ala da dama. Bispo toma 2, agora se bispo toma 2, dama toma 2 e os peões vão vencer facilmente. Seguiu bispo E4, bispo B3, torre A1, dama C4, dama F2, dama C5, torre A3, dama toma E5. O Leitão permitiu essa captura para jogar bispo toma G6, mas depois de dama toma D6, bispo F5, torre C5, a vantagem das negras é claríssima. Muito difícil o branco parar o avanço dos peões. Depois de torre D3, torre D5, dama H4, H6, torre toma D5, dama toma D5, dama G3 cheque, rei F8, bispo E4, dama D4 cheque. As brancas abandonaram.